6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro com ele, a quem ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe ali, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa de perfume do bálsamo. Mas Judas, o Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse o cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus ali estava, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, estavam crendo em Jesus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. O desejo, Deus, do nosso coração é ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui neste lugar, através desta mensagem, Pai. Que não seja de mim mesmo, mas que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua fidelidade, a sua misericórdia nos alcance aqui neste lugar através da sua palavra, Pai. Fala conosco, Deus, tenha liberdade de mover, de agir sobre os nossos corações através desta mensagem que será pregada. A minha oração, Deus, é para que não seja nada de mim mesmo, mas para que, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através desta mensagem na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fica à vontade entre nós, manifesta a tua graça, o teu poder, o teu agir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Maravilha. Começando essa mensagem, né? Não antes, mas começando já essa mensagem, eu queria compartilhar com os irmãos, até durante essa mensagem também, um pouco a respeito sobre servir ao Senhor. Se a gente puder dar um tema a essa mensagem de hoje, esse seria o tema, né? A oportunidade que Deus tem nos dado de servir a Ele, de estar na presença dEle. Nós sabemos que nós não podemos dizer que existem pessoas que vão servir mais ou que vão servir menos a Deus. O ideal é que ao nosso jeito e de acordo com as possibilidades que Deus trazer às nossas mãos, nós sirvamos ao Senhor com alegria, né? Eu digo isso porque talvez você não vai ter um chamado ministerial, por exemplo, mas vai servir a Deus com a sua vida, né? Algumas pessoas recebem de Deus uma oportunidade a mais, vamos dizer assim, de servi-lo, através do ministério. E servir a Deus através de algum ministério, seja ele da palavra, do louvor, crianças, homens, mulheres, seja algum ministério que o Senhor nos confiar, é sempre uma oportunidade muito grande de poder queimar a Deus a nossa vida como oferta a Ele em algo a mais, né? Então, durante essa mensagem também eu gostaria de compartilhar algumas coisas por causa de uma experiência que eu tive domingo passado, quando eu cheguei em casa. Domingo passado, geralmente as igrejas aí, os irmãos lembram do Dia do Pastor, né? O segundo domingo de junho é considerado aí o domingo do pastor, né? E o Rian chamou aqui, fez uma oração, e como que aquilo foi válido e fortalecedor sobre a minha vida, né? E durante o dia eu recebi algumas mensagens de irmãos que eu não vejo há muito tempo. Ô pastor, parabéns pelo dia do pastor e tal.
E durante o dia todo, algo que não aconteceu, por exemplo, nos anos anteriores, né? De pessoas que hoje moram em outras cidades, pessoas que a gente teve o carinho e o cuidado de pastorear em Bom Despacho, em Belo Horizonte, em Pará de Minas. Irmãos mandaram mensagem. Entre as pessoas que me mandaram mensagem, uma pessoa muito especial me mandou um parabéns com um cartãozinho do dia do pastor, e ela se chama Rosali. E na hora que eu estava em casa à noite, já depois do culto, que eu recebi a mensagem da Rosali, me trouxe uma oportunidade de reflexão sobre ministério, né? E eu comecei a pensar na grande e gloriosa aventura que Deus tem me permitido viver enquanto ministério, né? Porque, irmãos, eu precisaria, talvez nem seria interessante para você, mas se eu fosse contar tudo o que Deus trabalhou e trabalha na minha vida ministerialmente, eu precisaria de muitos anos de pregação para poder compartilhar isso com você. Eu até considero assim, de certa forma, um pouco errado, por falar pouco aquilo que Deus faz ministerialmente na minha vida. E às vezes há uma necessidade de ter que falar mais aquilo que o Senhor faz na vida da gente. Quando eu conto esse testemunho, igual eu vou citar algumas coisas aqui, eu não quero nunca, jamais me colocar como superior a você, porque não sou. No servir a Deus, todos nós servimos de igual modo. A diferença sua para quem tem qualquer ministério, não só o pastoral, é que algo vai ser exigido dele a nível de responsabilidade. Por exemplo, quando você chegar no céu, Jesus não vai te perguntar por ninguém. Mas na hora que eu chegar no céu, Jesus vai me perguntar: cadê fulano de tal? E eu vou ter que ter alguma coisa para falar. E aquilo vai colocar a minha entrada lá em xeque. Então, é uma responsabilidade a mais. Mas no trabalhar aqui nessa terra, em momento algum, não é? PR foi uma característica que eu não busquei. Né? Foi algo que eu nunca pedi para ninguém. Falei só, me ordena, me consagra. Eu nunca toquei nesse assunto com os 2 pastores que eu trabalhei com eles antes de ser pastor, né? Não foi algo que eu busquei. Eu não faço questão, né, de alguém obrigatoriamente me chamar de pastor, né? Eu não coloco uma cadeira aqui na frente, eu não me exalto, eu não espero que os irmãos me exaltem, porque o dia que isso acontecer, algo estará errado, né? Hoje uma pessoa compartilhou o link de uma pregação, eu assisti, foi a Fernanda mesmo, do pastor Luiz Hermínio. Na pregação, Luiz Hermínio dizia que quem tem que brilhar é Jesus, né? E eu não tenho problemas com isso, porque quem tem que brilhar é Jesus. Nunca busquei isso aí para mim, não entendo que isso é algo para sobrepor a ninguém. Mas é uma experiência, é uma aventura muito boa. Quando a Rosali me chamou, eu lembrei de algumas coisas que às vezes a gente esquece. Eu fui para o seminário, irmãos, muito novo. Eu tinha 17 anos quando eu fui para o seminário. Eu não tinha idade para fazer a matrícula. Eu não tinha nem carteira de identidade. E era obrigatório na inscrição de seminário. Essas foram as primeiras dificuldades que eu tive no seminário, porque eu fui muito infantil, muito imaturo, e até acredito que se não fosse assim, eu não teria ido. Eu pedi conta no trabalho, fiz as malas, liguei para uma tia minha, falei que estava indo, e fui para Belo Horizonte. E sabia qual era o primeiro dia de aula no seminário, e fui lá para o seminário no primeiro dia de aula. Sem uma prévia, sem nada. Eu tinha ido um mês antes conhecer, um tempo antes conhecer o seminário, mas não tinha confirmado matrícula, feito inscrição, falado que ia, alguma coisa. Eu cheguei lá. E quando eu cheguei no seminário, eu fui atendido pela Rosali. A turma estava fechada. Para entrar no seminário, tinha 40 vagas. E tinha um pré-vestibular, uma espécie de pré-vestibular e uma análise eclesiológica, né? Carta do pastor, indicação da igreja, um monte de coisa para poder entrar no seminário. E eu até tinha a carta do pastor, a ata da igreja indicando, mas não apresentei isso antes ao seminário. Eu cheguei lá para estudar. A turma cabia 40 pessoas, naquele primeiro dia nós éramos 44. Um desses 4 que estava passando, a quantidade de gente dentro da turma era eu, porque eu não avisei.
E eu só consegui entrar para a sala naquele dia, porque a Rosali, né, resolveu me abraçar, desde o primeiro dia que eu cheguei no seminário. Primeiro ela me xingou, falou assim: um rapaz de 17 anos não tem uma carteira de identidade, amanhã cedo você vai no PSIL aqui da Praça 7, eles fazem lá de graça, você não vai pagar nada, você vai fazer uma carteira de identidade e trazer para mim. Então eu vou te aceitar aqui, mas eu não deveria não, não posso falar para o reitor do seminário que eu estou te aceitando aqui sem carteira de identidade, sem ter feito o pré-vestibular, sem ter olhado a sua ficha. E a Rosali me aceitou. Eu tinha um dinheiro para me sustentar durante uns 4 meses. Quando esse dinheiro acabou, a Rosali pagou para mim vários lanches, para não deixar eu desistir. Né? A Rosali arrumou serviço para mim no seminário, eu trabalhei no seminário, graças a Deus, usando a vida da Rosali. E depois arrumei serviço fora com o empenho da Rosali. A Rosali me abraçou durante todo o período que ela foi secretária lá no seminário, o tempo todo. E na hora que ela me chamou e deu os parabéns, eu fiquei muito feliz. E eu mandei para ela assim: você lembra que você me aceitou sem ter que me aceitar? Você lembra os lanches que você pagou para mim, as passagens para voltar para casa que ela me dava? Eu ia para o seminário sem dinheiro para voltar, e aí ela me dava vale transporte dela, a 2, para mim ir embora e voltar no outro dia. Quantas vezes ela fez isso? Foi uma pessoa que me abraçou demais. Então assim, essa é uma das coisas que faz essa aventura para mim ser uma aventura muito gloriosa, muito poderosa, porque não tem oportunidade melhor de vermos Deus agindo nas nossas vidas do que quando nós decidimos queimar a Deus a nossa vida em oferta a Ele. Não tem oportunidade melhor. Irmãos, entre tantas coisas que nós fomos chamados para servir a Deus. Talvez, igual eu disse aqui no início dessa mensagem, queira Deus que Ele faça de você um pastor, queira Deus que Ele faça de você uma pastora. Eu não tenho negativas relacionadas ao ministério feminino. Acredito que a Bíblia vivia um período e nós vivemos outro. Certamente se Jesus estivesse hoje, Ele aceitaria o ministério feminino, né? Que as mulheres assumiram mesmo o seu papel na sociedade. E se podem tudo, por que não podem ser pastoras, né? Então não sei se Deus vai fazer de você um missionário, uma missionária, um levita, alguém que canta no louvor, alguém que cuida de crianças, um diácono, um obreiro, um líder de departamento. Eu não sei o que Deus pode ou não fazer na sua vida, mas independente dessas questões ministeriais, nós fomos chamados, cada um de nós fomos chamados para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com aquilo que temos, servir ao Senhor com o que somos, entregar e dedicar a Deus a nossa vida em oferta a Ele. Deus não é alguém que nós nos apresentamos diante dEle apenas para pedir algo. Um dos maiores equívocos da nossa geração é porque nós vivemos uma geração onde as pessoas não estão servindo a Deus, onde as pessoas não estão agradando ao Senhor com o seu trabalho, com aquilo que tem, porque nós somos chamados para servir. Tinha um pastor amigo meu que dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós vivemos, irmãos, para servir a Deus. Quando desde o Antigo Testamento, Deus deu lei a Moisés, no capítulo 12, a partir do versículo de número 1 vocês servirão ao Senhor. Escolha um lugar para você e sua família servir a Deus, apresentar as suas ofertas, os seus dízimos, sentar, comer, se alegrar, adorar, cultuar, celebrar. Deuteronômio 12. Desde os primórdios mais antigos, todos aqueles que vêm para a presença do Senhor, têm como papel importantíssimo servir a Deus. Servir a Deus é uma exigência salvífica, inclusive. Tanto
tanto João Batista pregava, como Jesus também pregou, que o machado está posto à raiz, e a árvore que não produzir bons frutos, será arrancada e lançada no fogo. O dar frutos é servir a Deus de alguma maneira. Nós temos vários indícios de servir ao Senhor. Nós podemos servir ao Senhor ministerialmente, como eu citei para você aqui. E nós temos que servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. Quando você abre mão de algo mundano para agradar a Deus, você está servindo ao Senhor. Quando você sai de sua casa e vem para a igreja, num dia que você está passando mal, num dia que não é bom, no dia que você está cansado da sua semana, do seu trabalho e gostaria de descansar, você está servindo ao Senhor. Quando você separa lá na sua casa um tempo para ler a Bíblia ou para fazer a sua oração, você está servindo ao Senhor. Quando você canta louvores, você está servindo ao Senhor. Quando você intercede por alguém, quando você dobra os seus joelhos, faz uma oração orando pela vida de alguém que te pediu uma oração, ou pela sua igreja, ou mesmo pelo seu pastor, ou pelos ministérios da igreja, você está servindo ao Senhor. Porque nem sempre servir ao Senhor vai ser aquilo que é aplaudido aqui na frente. Não pense você que servir a Deus é apenas com títulos e cargos. Servir a Deus vai além do que isso. Todo cristão pode servir a Deus na intercessão, na leitura bíblica, na oração, no comportamento diário, no bom testemunho, no ajudar o próximo, no auxiliar o necessitado, na ajuda a alguém que precisa, num trabalho braçal ou num trabalho não braçal, numa palavra amiga, num conselho bem dado, uma oração feita. Duvido eu que nós que estamos aqui, acredito que quase que todos aqui nessa noite devem ser cristãos, ninguém no trabalho nunca te pediu uma oração. E quando você ora por alguém lá no seu trabalho, você não está fazendo isso para exaltar você, para que você brilhe, para que a sua igreja apareça. Você está fazendo isso como serviço ao Senhor. Até porque no Antigo Testamento, todo ritual, sacrifício, arrependimento, perdão de pecados, ofertas, no Antigo Testamento era chamado de serviço. Quando a pessoa levava o animalzinho para o sacerdote sacrificar, aquilo era chamado de serviço ao Senhor. Então quando você se derrama diante do altar de Deus aqui durante o louvor, então quando você ora, então quando você lê a Bíblia, quando você vem para a igreja, você está servindo a Deus. Eu disse que a nossa geração comete alguns equívocos, e esse é um deles, né? Achar que é o contrário, que é Deus que nos serve. Não, irmãos. Nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, para lembrar a igreja, de que não é Deus que te serve, mas é você que tem que servir ao Senhor. Servir ao Senhor com a sua vida, servir ao Senhor com a sua devoção, devotar a Deus a nossa atenção, a nossa adoração, é uma forma que nós temos de servir a Deus. O texto que nós lemos é um texto pós-ressurreição de Lázaro. Há pelo menos registrado na Bíblia 3 visitas de Jesus a esta família. Nós temos que esta família de Lázaro, Simão leproso, como disse Lucas, a família de Lázaro é uma das famílias mais agraciadas das páginas dos evangelhos, né? Nenhuma outra casa Jesus esteve mais de uma vez, a não ser na casa de Lázaro e suas irmãs. Na segunda visita anterior a essa, Lázaro é ressuscitado. Ele morre e após 4 dias o Senhor chega lá e o ressuscita. Nessa terceira visita que nós lemos, essa visita que nós lemos é a terceira, é o cumprimento de uma profecia, quando Jesus é ungido em Betânia. A primeira visita, registrada por Lucas, acontece também, Lázaro ainda não se chamava Lázaro, não tinha tido seu nome mudado, mas se chamava ainda Simão, o leproso, recebe Jesus na sua casa.
Em duas dessas três visitas, nós temos uma personagem, nós temos uma personagem principal. Ela não é uma coadjuvante. Ela aparece como personagem principal em duas das três visitas. Na ressurreição de Lázaro, ela é uma coadjuvante, mas nas outras duas visitas, ela é a artista principal dessa passagem. A mulher por nome Maria. E eu gosto muito de olhar para Maria, para falar sobre servir a Deus. Maria, essa Maria, irmã de Lázaro, na Bíblia há várias Marias. Maria é um nome comum para aquela época. E essa Maria, especificadamente falando, a irmã de Lázaro, ela nos chama a atenção sobre essa questão de servir a Deus. Na primeira visita, eu confundo o capítulo aqui se é Lucas 12 ou Lucas 26, quando Jesus visita a casa de Lázaro e de suas irmãs, Jesus está ali dando um estudo bíblico, falando das maravilhas, das boas novas do Evangelho, e Maria está aos pés de Jesus. Não que isso seja um diferencial, não estar aos pés de Jesus, mas estar sentada ao chão. Não que isso seja um diferencial. Cadeiras eram objetos incomuns na época de Jesus. Apenas reis ricos e poderosos se assentavam em cadeiras. As demais pessoas se assentavam ao chão. Eu não vejo muita especialidade no fato dela estar sentada ao chão. Vejo especialidades em ela estar aos pés de Jesus. E o que vai acontecer no decorrer dessa conversa? Enquanto Jesus está ali explanando, e é importante lembrarmos que quando Jesus ia na casa de alguém, aquilo não era motivo de tristeza, né? Aquilo era um motivo de alegria. Onde Jesus chegava tinha festa, né? Não era aquele negócio de Jesus chegou e todo mundo santarrão, orando em espírito de oração, e Jesus falava amém. Não era isso, era uma farra. Com todo respeito à palavra colocada na frase, para não te escandalizar, era uma festa. Um grande banquete tinha sido apresentado, um almoço certamente maravilhoso, carne de cordeiro assada, churrasco de cordeiro, né? Saladas, que eram as comidas típicas daquele lugar, saladas, comida à reveria. O pessoal comeu e encheu a barriga, e depois que acabou ali naquela hora que nós mineiros chamamos de banzo, né? Jesus sentou numa cadeira. Isso é profético, porque reis sentavam em cadeira, e o rei sentou na cadeira e começou a falar. As pessoas que estavam naquela casa começaram a dar ouvido pelo fato dele ter se assentado na cadeira. As demais pessoas talvez encheram aquela sala, esparramadas pelo chão, fazendo quilo daquele delicioso almoço, daquela festa, daquela farra, e Jesus começou a deixar ali alguns ensinamentos importantes. Enquanto isso acontecia, o serviço sempre sobra para alguém. A Marta recolheu as vasilhas, né? Levou para a pia da cozinha, e era muita gente. Era muita vasilha, muito prato, muita tigela de barro. A cozinha estava uma bagunça, panelada para limpar, a churrasqueira estava suja. E o pessoal lá na sala, em algum momento, me parece que pelo fato de ser as duas irmãs, né, eram as duas mulheres daquela casa. Lázaro não era casado, Lázaro era um leproso que fora curado por Jesus. Então a família que ele tinha era das suas duas irmãs, não tinha esposa, não tinha filhos. As duas mulheres daquela casa eram as duas irmãs. Então obviamente nós entendemos que o serviço do lar era para ser feito por essas duas mulheres. Em algum dado momento, Marta faz uma reclamação. Senhor, estou aqui com essa pilha de vasilha suja, churrasqueira ali para limpar, os panelos, taxa ali cheio de comida que o povo comeu, e só eu sozinha nesse trabalho. Não dá para o senhor pedir para minha irmã levantar aí, ao invés de ficar aí te escutando, vim cá fazer o serviço comigo, o trabalho que estava para fazer, a vasilha que estava para lavar. As respostas de Jesus são sempre inteligentes, né? Primeiro, Jesus não tirou Marta do lugar dela. Quando a gente lê a história, e nós somos mais espirituais para lermos a história, a gente pensa que a Marta está errada.
Ei, Marta, você vê lavando vasilha enquanto Jesus está falando. Se Jesus estivesse falando, eu ia largar essas vasilhas para amanhã. Lavava essas vasilhas o dia que desse bicho nessas vasilhas. Eu ia ver Jesus. A gente pensa que a Marta escolheu o pior lugar. Só que Jesus não tirou a Marta da função dela. Sabe o que Jesus falou para a Marta? Para o serviço que está sendo feito, uma só é suficiente. Primeira coisa que eu aprendo com isso: para aqueles que vão queimar a sua vida em oferta a Deus, haverá recompensa pelo trabalho que está sendo feito. Senão Jesus tirava a gente daqui. Como assim, pastor? Tem quem perde o culto para ficar lá dentro com seu filho. Tem quem perde o culto para olhar o carro lá fora. Tem quem perde o culto cuidando dos detalhes do culto. Tem quem faz o louvor e poucas vezes tem a oportunidade de sentar na cadeira para louvar a Deus. Tem quem prega e que poucas vezes vai sentar para escutar uma pregação. Só que Jesus não manda nós sairmos dos nossos afazeres. Ele está dizendo que nós que queimamos a nossa vida para que o culto aconteça, devemos ficar no nosso lugar, porque haverá recompensas. Às vezes nós pensamos em servir a Deus, não só com a nossa vida, nós vamos falar mais disso, mas também com outras maneiras, e a gente pensa assim: ah, pastor, não vou ser diácono não, porque eu vou perder o culto. Não vou ser professora das falinhas não, porque eu gosto tanto da pregação. Quando nós pensamos assim, nós não entendemos o que Jesus falou para Marta, não é? Alguém tem que fazer esse trabalho. A vasilha não podia ficar para ser lavada depois. Isso é o primeiro. Em segundo, a fala de Jesus a Marta relacionada a Maria. Disse para ela que ela escolheu a melhor parte, a boa parte. Qual que era, irmãos, a boa parte? A boa parte é servir ao Senhor. A boa parte é a presença de Deus. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, as duas estão servindo. E quando nós escolhemos servir ao Senhor, nós estamos escolhendo a boa parte. Todo cristão, depois que conhece o Senhor, que entrega a vida para Ele, ele vai passar agora a servir a Deus. E essa é a boa parte. Essa parte não pode ser tirada. O diabo tem lutado nesses últimos tempos para tirar de nós a boa parte. E eu não estou falando de ministério, não estou falando de liderança, pastorado, não é isso. A boa parte é em estar aos pés dEle. A boa parte em servir a Ele. No tempo em que nós vivemos, outras coisas têm se tornado mais importantes do que servir ao Senhor. Aprenda uma coisa, meu irmão: não há nada melhor do que servir a Deus. Esta é a boa parte, aos pés de Jesus. Agora que você aceitou o Senhor, agora que você está na igreja, não pode haver lugar melhor do que aos pés do Nazareno, ao conhecimento que Ele pode te dar, em experiências reais e verdadeiras com Ele. Não há lugar melhor para se estar do que na presença do nosso Deus. Nós precisamos começar a valorizar isso, porque isso para nós é um privilégio muito grande. Estar na casa, sentir a presença, ser cheio, ser tocado, ser batizado pelo Espírito Santo, sentir arrepios, sentir Deus falando conosco através da palavra. Não há parte melhor do que essa. Se a minha série do Netflix é mais interessante, se o conforto do meu lar é mais interessante, se o meu trabalho é mais interessante do que estar na presença do Senhor, algo está errado, porque para Maria Ele disse que essa é a melhor parte dele: servir, estar aos pés, se derramar na presença dEle, servir a Ele com tudo que temos.
não só com talento, não só com ministério, mas com o que tivermos. Eu disse que Maria é singular nessa questão, né, na casa de Lázaro. Na terceira visita, ninguém pediu para que ela ungisse Jesus, embora isso é profético. O Senhor fala que guardaria aquele momento, não é, para valer como a unção dele, para chegar até Deus após morto, não é o momento que Jesus é ungido para ser embalsamado quase. Jesus está na casa de Lázaro, de Maria, de Marta, mais uma vez, uma terceira vez, e Jesus está dando ali as suas palavras, o seu conhecimento, e Maria mais uma vez está sendo tocada pelo Senhor. Tenha essa necessidade de ser tocado pelo Senhor. Tenha necessidade de chegar aqui na igreja e Deus tocar seu coração, Deus te pegar, Deus falar assim: é hoje que eu vou arrancar a lágrima dos seus olhos, é hoje que você vai sair daqui com a palavra avivada. Tenha necessidade, irmão, de como Maria, ser tocado pelo Senhor, na casa, não só hoje, em todos os dias, durante o louvor, durante a palavra. Não, irmãos, nós viraremos uma igreja sorveteriana, se você vir aqui só ver uma boa palestra e nunca for tocado pelo Senhor. Nós congelaremos, viraremos Crentossauros Rex, olharemos um para o outro e enxergaremos uma pedra de gelo, e nós não fomos chamados para ser pedra de gelo, foi chamado para ser tocha de fogo, lamparina acesa, amém? Então queira ser tocado pelo Senhor, porque uma boa palestra é muito bom, é maravilhoso um bom estudo bíblico, conhecimento bíblico é mais ainda. Quem gosta dos coaches aí, e vai numa igreja para ver sobre essas coisas, hoje está maravilhado. Mas eu quero saber sobre ser tocado, sobre quebrantamento durante as canções, sobre entender que a canção que é cantada aqui é congregacional. Isso é uma marca nossa, é a marca do protestantismo. Quando Lutero começou a igreja protestante, o catolicismo romano praticava cantos líricos. Alguém cantava uma música lírica e a igreja apenas assistia. O que mudou no culto em Lutero? A música foi para todos, a igreja cantava. Quando nós cantamos canções aqui, é congregacional, é para a igreja cantar. Por favor, não volte só a assistir. Vou lá assistir a irmã Márcia cantar um louvor, vou lá assistir o pastor cantar um louvor. Não, irmãos, queira, tenha necessidade de ser tocado. E as palavras de Jesus, ela tocava os corações, ela movia os corações na presença do Senhor. Queira ser tocado. Enquanto a Maria estava ali sendo tocada por aquelas palavras, nada foi pedido a ela. Jesus não chegou no momento do culto e falou assim: gente, agora é hora da oferta, você que tem um bálsamo de nardo puro, traga ao altar. Não houve esse pedido. Ninguém pediu a ela serviço algum. Dessa vez não foi dada a ninguém a função de lavar as vasilhas. Enquanto Jesus falava, ela fora tocada, e ela vai até o seu quarto, e ela pega um vaso de barro que tinha nardo puro, que valia muito dinheiro, 300 denários. Eu converto o cálculo para você rapidamente. Um soldado romano, policial romano, não estamos falando de um trabalhador do campo, não estamos falando de alguém que trabalhava na venda da esquina lá em Jerusalém. Eu estou falando de um funcionário público que ocupava um dos melhores cargos públicos naquela época. Ganhava por dia 1 denário. Qual era o valor do perfume dessa mulher? 300 denários. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, que essa mulher tinha 300 salários mínimos em óleo, em bálsamo, em perfume, em nardo, dentro de um vaso de barro. O cálculo é rápido. Um salário mínimo, R$1.400. 10 salários mínimos, R$14.000.
100 salários mínimos, R$140 mil. 300 salários mínimos, R$450 mil, julgando por baixo. Pastor, o senhor está exagerado? Não estou. Pesquisa o que é um denário. É o salário mínimo de um funcionário no melhor cargo público daquela época. Sabe o que essa mulher jogou aos pés de Jesus, irmãos? R$400 mil. Você gosta de dinheiro? Entre os discípulos também tinha alguém que gostava. O Judas fala, mas não é possível. Você está doido? Quantas casas populares nós não construímos com esse dinheiro? Quanta gente a gente não tirava da pobreza? Jesus fala assim, os pobres vocês sempre vão ter, mas eu não. Não é muito dinheiro? Alguém preocupou com dinheiro, igual eu preocuparia, igual você preocuparia. 400 mil, talvez era economia, talvez não, certamente era economia de uma vida inteira. Pastor, por que essa mulher tinha um perfume em casa? É fácil responder, naquela época não era tão usual os bancos. As pessoas guardavam dinheiro em casa com esses produtos, perfume, óleo caro, barras de ouro, moedas de ouro. Era assim que guardava dinheiro, era mais fácil guardar nesses objetos valiosos do que um monte de denário. Em algum momento ela trocou os denários por um vidro de perfume que valia aquele valor. Há pessoas até hoje que usam isso aí, né? Ele não está aqui hoje, não sei se ele acharia ruim de eu citar, mas o Marcos Cabral tem umas bicicletas antigas lá, que se te falar o valor, você pensa assim, não. Você chega lá, tem um monte de bicicleta assim, empilhada assim, ó. Bicicleta com cubo original, com raio original, a Monarca que passou na televisão no dia tal. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, que colecionava no passado relógio. Tem um relógio em ouro puro, de uma marca inglesa. Na internet o relógio é vendido a R$60 mil. E ele vai lá bater martelo com a oficina com o relógio no braço. Ainda tem pessoas, né, que fazem isso, guardam joias, né, essa joia aqui vale tanto dinheiro. Tem gente que uma hora vai lá na caixa, dá isso de penhor lá, perde a joia, misericórdia, ou vai lá e resgata depois. Isso era o que essa mulher tinha. Era a economia de uma vida inteira. E ela, tocada pelas palavras de Jesus, pega tudo aquilo que ela tinha, e aí agora eu quero que você desvincule o valor financeiro, embora é muito, e pense o seguinte, que aquela mulher tocada pelo Espírito Santo, deu para Jesus, serviu a Jesus com o que ela possuía. Sabe o que eu aprendo com isso? Que servir a Deus é com aquilo que eu tenho. Você tem um carro e pode servir a Deus com esse carro? Sirva a Deus com esse carro. Foi o que essa mulher fez. Você tem uma bicicleta e pode servir a Deus com essa bicicleta? Sirva a Deus com essa bicicleta. Entende, irmãos? Tudo o que nós temos é para o serviço ao Senhor. E se fosse falar de dinheiro, já acabou ali o nosso tempo, eu estou caminhando para o final. Se falarmos de dinheiro, aqui era uma excelente oportunidade para me te ensinar sobre o dízimo e oferta. Porque essa mulher serviu a Deus com o que ela tinha financeiramente. Quer um prazer maior do que poder servir a Deus com aquilo que Deus tem te abençoado? Eu gosto muito do texto de Romanos 6, né? Quando Paulo cita lá os ministérios, os primeiros ministérios que surgiram na igreja. O profeta que profetize com verdade, né? O que ensine com dedicação, o que exerce diaconato com maestria, o que contribui com liberalidade. Você já pensou, Deus tem te abençoado e proporcionado na sua vida financeira uma condição. Talvez você não consiga cantar, pregar, evangelizar, tenha vergonha, não consiga fazer outras coisas, mas Deus tem te dado condição de servir a Ele com aquilo que você ganha. Olha que maravilha! Quem tem o coração assim, Deus leva longe.
Você já pensou? Deus vai te abençoando, seus salários, seus negócios, e você vai cuidando da obra de Deus. Daqui a pouco você tem condição de dar um lote para a igreja, servir a Deus. Daqui a pouco você tem condição de ajudar na construção, porque essas coisas acontecem com quem tem coração liberal. Nós temos uma igreja na nossa convenção em Papagaios. A Márcia conhece o pastor Francis, foi vizinho dela. Sabe o que aconteceu com o pastor Francis? O Francis foi para Papagaio para trabalhar de polícia. Chegou lá, começou um culto familiar na casa dele, uma mulher converteu. A mulher converteu e falou assim: pastor, vamos construir a igreja? Ele nem atinou o que a irmã queria fazer. Você sabe o que a irmã fez? A irmã deu um lote, chamou um arquiteto, um mestre de obra, uma construtora, falou para o pastor assim: como é que o senhor quer a igreja? Ele desenhou, o arquiteto fez, e ela pagou tudo, não cobra aluguel não, ela deu para a igreja, o salão da igreja construído do jeito que o pastor queria. Será que Deus abençoa uma mulher dessa? Imagine para você ver, irmãos. Você acha que essas coisas não acontecem? Pensou Deus te dando essa condição de poder fazer isso em prol da obra do reino de Deus? Que privilégio, que oportunidade você poder servir ao Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem te levantado. Quem tem o coração para isso, o Senhor multiplica, o Senhor leva longe. A gente fica aqui na miséria quando a gente não quer dar nem a oferta, né? Não, pastor falando, eu vou dar R$2 aqui, tá bom. Por isso, você não é Maria. A Maria foi lá e pegou o que ela tinha e deu. Ser tocado por Deus é isso, é servir ao Senhor. Não estou falando de dinheiro agora. É servir ao Senhor com o que você tem. Você sabe lavar vasilha? Você já achou seu ministério. É para Deus. Amém? É para o Senhor. Você sabe cantar? Melhor ainda. Vai queimar a sua vida um pouco mais ao altar de Deus. Você sabe pregar? Glória a Deus. Sua vida vai ter, a sua oferta vai exigir talvez um pouco mais de responsabilidade. Faça. Irmãos, nós não estamos aqui para reclamar daquilo que Deus deixou de fazer. Nós estamos aqui para fazer por Ele, pela obra dEle, pelo reino dEle, pela causa dEle. É porque dEle e para Ele são todas as coisas. Deus nos chamou para servi-lo com aquilo que nós temos. Você sabe cozinhar? Você vai cozinhar para Deus. Você sabe limpar? Você vai limpar para Deus. Você pode orar? Você vai orar pela igreja, pelas pessoas da igreja. Você pode fazer algo? Algo você vai fazer então, porque nós não estamos aqui para que Deus nos sirva. Nós estamos aqui para servir a Deus de alguma forma, com aquilo que temos, com aquilo que Ele tem nos dado, com o que Ele tem colocado em nossas mãos. É para servir a Ele. Esse é o melhor lugar. Essa é a melhor oferta. É isso que Deus espera de nós. Essa é a boa parte. Deus espera que nós escolhemos a boa parte de estar na presença dEle. Amém? Para encerrar, se existe um salmo muito conhecido na Bíblia, e que eu também gosto muito, é o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Servir a Deus é a melhor parte. Fala comigo assim: servir ao Senhor é a melhor parte. É a melhor parte, irmãos. Não é um peso. Ministério para mim não é um peso, é um privilégio muito grande. Eu já parei de reclamar um tempo. Está difícil demais essa obra. Eu parei de reclamar, porque eu entendi que isso para mim é um privilégio. Não é difícil. Eu exerço uma das melhores funções descritas na Bíblia. Que maravilha, sou um privilegiado. Glória a Deus por isso, porque servir a Deus é a melhor parte. Se não tem sido a melhor parte para você, algo está errado.
Quer medir aí sua espiritualidade? Comece a se fazer algumas perguntas. O que é melhor? Assistir o jogo do seu time de futebol ou estar na casa de Deus? O que é melhor? A sua série do Netflix ou algum momento com a palavra? Ou algum momento de joelho? Se as coisas desse mundo têm sido para nós uma parte melhor do que a com o Senhor, algo está errado, irmãos. Porque essa é a boa parte. Servir a Ele é a boa parte. Dizer não aos prazeres desse mundo, para mim é a melhor parte. Como eu fico satisfeito. Quando alguém me pergunta e fala assim, você não vai não? Não, eu falo com a boca cheia, não. Sua filha não vai dançar quadrilha não? Não. Graças a Deus, aleluia. Uma festa de origem idólatra, desde o seu princípio. Não, ela não quis. Eu não pus isso na cabeça dela não. Ela não quis por conta dela. Não, ela não vai dançar. Eu não vou nesse lugar. Eu não bebo. Essa para mim é a melhor parte. É muito melhor do que isso aí que está sendo apresentado pelo mundo a nós. Porque servir a Deus é a melhor parte. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Amém. Eu vou tentar cantar uma canção, então eu queria que você se colocasse de pé, para a gente poder orar, amém? Som. Deixe nada tirar sua atenção, não. Eu sei que os meninos estão chegando, mas creia naquilo que pode ser a melhor parte do Senhor para você, que é servir a Ele, estar na presença dEle em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, comece a orar ao Senhor. Qual é a parte aí que mais tem te chamado a atenção? É o mundo, as coisas deste mundo, ou a presença de Deus, ou a glória de Deus? Ore ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos, assim como Maria, escolher a melhor parte, Pai, nessa noite. Estar na Sua presença, Deus. Sabendo que estar na Tua casa, sabendo que servir ao Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar, Pai. Em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. O que eu queria te oferecer, por tudo que tu és, tudo que tenho derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Não poderia te oferecer
Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Essa noite você encontrou o seu bem mais precioso. O seu bem mais precioso é servir ao Senhor, é estar na casa do Senhor, é estar na presença dEle. Comece a orar, comece a clamar, comece a bendizer ao Senhor. Diga a Ele que essa é a melhor parte. Seja tocado pelo Senhor nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, te levantar ministerialmente, ou te levantar com uma vida de serviço e adoração a Ele nessa noite. Aleluia. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Diga comigo: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém? Que essa parte, servir ao Senhor, nunca nos seja tirada, em nome de Jesus. Talvez o inimigo possa se levantar contra a sua vida e tocar, como aconteceu em Jó. Talvez Deus pode te levar a desertos difíceis de serem atravessados, mas tem algo que nunca vai poder ser tirado de você. É a boa parte, é a parte de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui como servos seus. Obrigado, Pai. Obrigado porque a cada um aqui nessa noite o Senhor chamou para te servir, para estar na tua presença, para viver, Pai, de acordo com a tua palavra, diante do teu altar.
que nós possamos te servir a cada dia, mais e mais, em nome de Jesus. Aplauda ele, meu irmão, porque ele é digno. Amém? Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? Rosinha? Amém. Misericórdia, vamos estar orando pela família. Sim. Senhor, dá força, né? Em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Quero colocar nas suas mãos a família do Bruno. Pai, aconteceu esse trágico incidente aí nessa tarde, nesse dia, mas nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo possa estar confortando o coração dos familiares, dando força para que eles possam prosseguir, seguir em frente, em nome de Jesus. Pai, acalma esses corações na tua presença, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por te servir, por estar aqui nessa noite, pelo nosso culto. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, né? Dos pais da Débora, não é isso? Deus abençoe os irmãos, uma honra ter os irmãos com a gente, do casal lá atrás também. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Cumprimente o irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana abençoada.